Iniciando mais um talk show Summit Cidades. Eu sou Sidney Rodrigues, estou aqui com o Peter, atualmente diretor executivo da FenaBrave, mas com uma carreira gigantesca, passando por prefeituras e muitos outros lugares. E nós vamos conversar sobre mobilidade, um dos temas centrais do nosso papo aqui. Peter, obrigado por você estar aqui com a gente, participar do evento. O Summit, né, é um lugar onde a gente debate futuro das cidades, os desafios das cidades. E o tema que hoje você lidera, que você está à frente, é mobilidade. Eu diria que está entre os 5 temas principais para crescimento, para desenvolvimento de todas as cidades. Seja muito bem-vindo, Peter. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos aí que estão acompanhando. Bom, a FenaBrave é a Federação Nacional de Distribuidores de Veículos, né? E a gente hoje aqui em Santa Catarina, na sua regional, nós temos 560 concessionários. Esses 560 concessionários representam hoje aí uma massa de 25 mil empregos e 6 milhões de veículos rodando aí no nosso estado de Santa Catarina. Então, FenaBrave é mobilidade, FenaBrave é quem move em Santa Catarina, né? Então, quando a gente fala de FenaBrave, a gente fala de concessionários de automóveis, de motocicletas, caminhões, implementos rodoviários, o trator, né? O agro é pop, né? E o agro é FenaBrave, né? Então, esses setores, tudo que tem 4 rodas, 2 rodas, tudo que move é uma área de atuação, um segmento representado pela nossa instituição. E eu estou tendo a oportunidade, agora dando sucessão ao trabalho que foi realizado durante muitas décadas, 2, 3 décadas aí pelo André Andreasa, que acabou nos deixando agora em abril. E nessa sucessão, então, eu venho assumindo agora a partir do mês de maio, trazendo esse novo olhar de inovação, né, olhando o macro e né, pensar macro, pensar global e agir local, e trazendo que a gente não é só venda de veículos, a gente não é só manutenção de veículos, a gente é mobilidade, a gente é infraestrutura, a gente é relacionamento com o público, com o privado, né, onde, nessa palestra que eu acabei de participar aqui, palestrar aqui no Summit, agradeço o convite da organização da FEPES. O ano passado eu falei sobre desenvolvimento econômico, né? E agora eu vim falar sobre mobilidade como um pilar forte para o desenvolvimento econômico, fazendo obviamente um link com a posição atual hoje de executivo da FenaBrave, onde a mobilidade pode melhorar o investimento na cidade, atrair novos negócios, né? Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de um ambiente de negócios para que empresas possam buscar aquele município, né? Então, fiz a indagação e é uma das palestras que eu fiz recentemente no estado de Minas, eu perguntei, prefeito, você já entrou na sua cidade ou na cidade de um vizinho olhando com o olhar de investidor? Né? Você olhou a entrada da sua cidade, você, como empresário, você investiria na sua cidade? Então, assim, esse é o pilar, né? Olhar que essa infraestrutura de escoamento e dando qualidade de vida, né, para as pessoas que ali residem, que ali investam, tenham essa possibilidade. E a FenaBrave está com esse olhar, né, de ver toda essa questão da mobilidade do carro elétrico, da infraestrutura que precisa ser oferecida, né, todos esses pontos da vendas, do pós-vendas, da experiência do cliente. O nosso congresso que aconteceu aqui no próprio Centro-Sul na semana passada, que foi o 15º congresso, teve o tema como em busca da alta performance, de maneira consciente, apreciativa, sustentável, pensando que resultados são construídos por pessoas. Então a gente tem que olhar as pessoas, os processos, para melhorar a experiência do cliente e oferecer, obviamente, para a população em geral, uma experiência de mobilidade, uma experiência de desenvolvimento econômico. Que show, Peter. A gente, na tua trajetória, né, tu passa por prefeitura, cuidou de uma agenda que foi desenvolvimento econômico, cuidou de uma agenda que é planejar, né, ajudou na toda a construção do planejamento das cidades de Florianópolis. Depois você vem para uma instituição tão relevante, né, para o desenvolvimento do país, do ir e vir das pessoas. Você está sempre pautado com inovação. O que eu quero te perguntar? Quando você chega na FenaBrave, ou quando você olha hoje os modais de transporte, né, no Brasil, quais são os principais desafios quando você olha para as cidades assim? Que desafios você vê que as cidades precisam enfrentar ainda quando a gente fala de modal, quando a gente fala de logística? Bom, como comentado, né, eu tenho uma experiência aí, 2 décadas, né, 23 anos no associativismo, né? Então participei de entidades, né, e hoje sou vice-presidente, sou fundador da AMP, que é a Associação Metropolitana de Micro e Empresas. Hoje estou na posição de vice-presidente, fui presidente durante 6 anos. Tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico aqui, cuidando dessa pauta em Florianópolis, onde a gente assumiu a cidade com 44 mil CNPJs, hoje tem mais de 150 mil, né? Então isso melhorando o ambiente de negócio. E quando a gente fala de mobilidade e desafios, e aí trabalhamos juntos, né, nas pautas aí, fazendo o planejamento de desenvolvimento econômico da cidade, pensando em 30 anos,
a mobilidade, principalmente o olhar do gestor. Quando ele olhar para a cidade, nesses desafios de mobilidade do dia a dia, dos fluxos, mas a descentralidade das cidades, né? Vamos dar um exemplo, grandes cidades como Joinville, Florianópolis e demais cidades que vêm criando novos centros para que evite que as pessoas tenham a necessidade de buscar sempre o centro da cidade para serviços. Mas na sua mobilidade é pensar que a gente tem que estimular os novos modais de mobilidade, como o patinete, a bicicleta, os meios, os aplicativos, né? Hoje eu usei na minha palestra e é um exemplo que deve ser copiado, o Floripa no Ponto, que foi um aplicativo que Florianópolis trouxe, que faz incentivar o usuário que use o sistema público de transporte de qualidade e que tu consegue ter uma questão que é sensível para o habitante, que é a questão do deslocamento, que é a questão de saber que hora vai chegar, que hora vai sair, para ter o seu planejamento do dia a dia. Às vezes você evita de pegar um transporte público porque você não sabe a hora que vai sair, nem sabe a hora que vai chegar. Mas com essas tecnologias que vêm melhorando a experiência de uso, você vem resolvendo esse gargalo. Então, assim, a questão das ciclovias, né? Em 2017 nós tínhamos menos de 40 quilômetros de ciclovias em Florianópolis, hoje são mais de 180 quilômetros, então isso incentiva as pessoas a utilizarem as bicicletas como meio de transporte. E pensando em negócios, que é a nossa área, que é o desenvolvimento econômico, que é incentivar os investimentos, quando um prefeito olha com um olhar de comercial, transformando a cidade em um produto vendável, como a gente tem aí vários cases, e Santa Catarina vem se desenvolvendo a 3,5% de PIB, enquanto o Brasil cresce menos de 1%, esse olhar do gestor público em pensar a cidade como um produto e aí analisar todas as vias de acesso, se ele tem um bom aeroporto, um bom porto próximo, se ele tem uma infraestrutura de acesso, que hoje em Florianópolis, infelizmente, ainda é um problema, mas se a gente tem essas possibilidades bem simples e resolvidas, ou pelo um planejamento a ser resolvido, a gente tem aí bons resultados que a gente vai conquistar aí com o passar dos anos. Show de bola. Peter, uma última pergunta, né? Quando a gente olha para o desenvolvimento das cidades, desenvolvimento do país, energia sustentável é o tema central hoje de debate em qualquer desenvolvimento, em qualquer crescimento de qualquer cidade. Você vê que o carro elétrico veio para ficar, é algo que tem muito ainda para ser desenvolvido dentro dos estados, dentro das cidades, ou a gente está no caminho certo e só seguir nessa lógica, não precisa acelerar crescimento nesse item? Bom, Santa Catarina é uma bolha dentro de uma bolha, né? Então a gente tem hoje Santa Catarina uma estrutura boa, né? Principalmente no litoral, tem muito a se avançar. Só que o carro elétrico, e isso é a minha visão, né? Eu conheço os setores, atendo várias montadoras pela minha empresa de pesquisa, que também é um negócio, também sou empresário, né? Então, a questão do carro elétrico, assim, ela vai ter aí uma fatia boa do mercado, entre 10%, 15%, 20%, só que a gente é um país continental, né? Então tem grandes desafios, principalmente com relação à infraestrutura, desde do asfalto compatível com o produto e toda a capacidade de carregamento, né? Então, assim, a gente está falando hoje de uma energia que custa caro. Né, que hoje, de maneira geral, hoje quem compra um veículo elétrico, ele abastece na sua grande maioria ou na sua própria residência, aí tu tens que preparar a sua residência para poder carregar esse veículo, ou usando as estruturas que na sua grande maioria ainda são gratuitas, porque o objetivo é incentivar. Só que a gente precisa de política pública, a gente precisa de apoio, um olhar mais criterioso para dar esse suporte. Eu mesmo recentemente tive a experiência, peguei um carro elétrico durante 15 dias e foi uma experiência desastrosa. Para mim, que tenho essa necessidade de ir e vir, estou sempre rodando, a gente fica o tempo todo buscando uma tomada. Agora, para aquela pessoa que tem uma rotina na sua cidade, que sai de manhã, vai para o trabalho, vai e volta, o carro elétrico é uma excelente opção, eu recomendo. Mas, para quem tem essa necessidade de fluxo grande, de estar sempre viajando, ainda não é uma boa opção, aí vamos para o híbrido, que é um carro excelente, que melhora o desempenho. Mas estamos aí, eu acho que a gente tem que evoluir, o Brasil enquanto país e o Estado, ele tem que pensar em políticas públicas. Hoje o nosso Estado não oferece um diferencial para comprar um carro elétrico, enquanto os dois estados ao lado têm. Então, assim, a gente tem que criar essas políticas públicas para melhorar esse ambiente e dar para que
o decisor da compra, que é o consumidor, possa fazer essa escolha para ver se aquele veículo que ele está adquirindo realmente vai atender a necessidade dele. E o nosso papel é oferecer infraestrutura para que isso aconteça. Fantástico. Peter, obrigado pela tua participação aqui. FenaBrave é uma das instituições mais importantes do país. Obrigado e sucesso para você nesse novo caminho aí. Muito obrigado, agradeço e deixo aqui o recado da FenaBrave. FenaBrave vai trabalhar sempre para criar esse melhor ambiente para mover você no nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, Peter. Valeu. Seja bem-vindo, aproveita o evento. Um abraço.